Bom dia, graça e paz. Que a paz do nosso Deus seja sobre a tua família, sobre o teu lar, sobre todos os teus projetos. Amém? Hoje o frio tá bem acirrado, por isso que eu tô assim empacotada. Quem mora no lugar quente vai dizer assim, nossa, que é isso? Mas tá bem friozinho aqui em Paraty. Hoje, gente, nós vamos dar continuidade à nossa oração da manhã, fazendo a leitura do capítulo de número 2 do primeiro livro de Samuel. Amém? Ontem a gente leu o primeiro capítulo. Se você não esteve com a gente, não nos acompanhou, volta no canal e faz essa leitura porque é muito gostosa. Tem um ótimo início, tem um ótimo desenvolvimento e um ótimo final. É uma história bem linda. Vamos continuar? O capítulo de número 2 tem como título o Cântico de Ana. Vamos ver como que era o Cântico de Ana? Ele era muito bonito. Espero que você goste e que leia com todo carinho, que Deus abençoe a tua vida através desse cântico e através de outros cânticos que você venha cantar para o Senhor. Amém? Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegrou na tua salvação. Amém? Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, cingidos de força. Os que antes eram fortes se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Gente, olha que legal. Lembra que ontem, no capítulo de ontem, a gente estava falando sobre o primeiro filho dela, né? Que ela orou e foi tida até como ela estava orando baixinho, movendo só os lábios, ela foi dada foi confundida, né? Foi achar, o sacerdote achou que ela estava embriagada. E ela falou não, que ela era só uma mulher de coração amargurado, tinha feridas no coração, era isso que ela tinha. Porque ela queria muito um filho, porque Benina, a outra mulher, tinha filhos e ela não. Aí a gente conversando, eu orando, explicando, digo ela que ela está falando de um, mas com certeza ela teve mais. E olha, gente, quantos filhos ela teve? 7. Ela era amargurada, ela era uma mulher sofrida que chorava muito por conta de não ter um filho, mas ela confiou no Senhor, orou, buscou e o profeta abençoou. E Deus ouviu tudo aquilo, lembrou-se dela, como diz na palavra, e ela teve filhos, 7. Que maravilha, não é mesmo? Hoje ninguém quer ter 7 filhos. Quando se tem um, chega no segundo já não está querendo mais. Mas naquele tempo, nossa, era bem diferente. Quanto mais filhos se tinha, mais abençoados aquele casal se sentia. Não é verdade? Vamos dar continuidade? Versículo de número 6. Você. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e, desde o monturo, exalta o necessitado.
para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra ele. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei, e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana foi a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. No versículo de número 12, tem um subtítulo que diz o seguinte: os pecados dos filhos de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Beliel, e não se importavam com o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, estando-se cozido, desculpa, gente, a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão. E metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo o Israel que ia ali a Silo. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida mais crua. Seu ofertante lhe respondia: queime-se o primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres. Então ele lhe dizia: não, porém, hás de dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo assim menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício. Gente, só um minutinho aqui para a gente falar um pouquinho sobre os sacerdotes, né? Porque a gente entrou já na parte, a gente estava falando sobre os sacerdotes, os filhos, não era Eli que fazia aquilo, e sim os filhos de Eli que agia de forma errada. Como ainda hoje há muitos que fazem coisa errada dentro da igreja. Ainda existe isso, infelizmente. Se naquele tempo, né, que as coisas eram bem diferentes, já tinha, imagina nos dias de hoje. Mas a gente não vai olhar dentro da igreja aquele que faz coisa errada. Se sabemos que está errado, então não tomamos, gente, aquilo para nós. Tá? Já vi muita gente dizer: não vou na igreja tal, eu não frequento a igreja de fulano, do pastor ciclano, do pastor beltrano, porque tá isso e isso está errado. Então você vai para a igreja para servir a Deus, não ao homem, não ao pastor. Você não vai para a igreja para adorar. Se você for católico, você não vai para adorar o padre. Você vai com o intuito de adorar a Deus. Então, que eles façam errado, não tome o errado para você. Aí aqui, já no subtítulo do capítulo 18, que a gente terminou de ler, fala o ministério de Samuel.
né, já vai entrar aqui no ministério de Samuel. Então, como a gente não falou sobre isso, eu gostaria até de repetir, tá, do versículo 18, para a gente ter essa introdução do que é que a gente já está falando. A gente já deixou os filhos de Eli de um lado e mais tarde vai saber o que aconteceu com eles, mas a gente está introduzindo agora no ministério de Samuel, aquele menino desejado, aquele menino sonhado, aquele menino amado e que muitas lágrimas custou, né? E Deus abençoou que sua mãe conseguiu, né, engravidar. E depois disso, lhe deu mais 6. Vamos lá. O ministério de Samuel. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com uma túnica, uma estola de linho. 19. Sua mãe lhe dizia, uma túnica pequena, e de ano em ano lá trazia Sua mãe lhe fazia. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano, lhe trazia quando em seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. E Eli abençoava a Elcana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê descendência desta mulher pela petição que fez ao Senhor, e voltava para o seu lar. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concedeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos fazia e todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e tornava-se agradável tanto para com o Senhor como também para os homens. Profecia contra a casa de Eli. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de seu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel, por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. 29. Por que pisais aos pés dos meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei e me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vós engordaste das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai adorariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me orarei, porém os que me desprezam serão aviltados.
Eis que vem dias em que cortarei o seu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. E isto te será por sinal, a saber o que acontecerá a teus 2 filhos, a Ofni e a Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Misericórdia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-se-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. E será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Gente, viu como foi pesada a mão do Senhor para os filhos de Eli? Infelizmente sobrou para Eli, entendeu? Então, foi uma coisa muito triste, um homem tão abençoado, um homem tão ouvido, né, e tão ungido. Tanto é que ele viu Ana orando, pedindo aquele filho que tanto queria, e ele a abençoou e Deus ouviu. Porém, ele foi um pouco omisso, de acordo com o que eu entendi aqui, ele foi um pouco omisso no início dos atos dos seus filhos, e ele foi punido por isso, né? Porque ele não cortou, como minha mãe dizia, o mal pela raiz. E a mamãe falava assim, que um filho é como um cipó. Se pega um galinho de mata, enquanto ele está verdinho, você pega ele, você curva, ele dobra, faz até um arco. Mas conforme aquela árvore vai crescendo, aquele cipó vira madeira e você não consegue mais envergá-lo. Se você for tentar, ele quebra, mas não enverga. Assim é com nossos filhos. Nós temos que ensiná-los desde pequenininho e apontar o que está errado e o que está certo. É claro que tem muitos filhos que não obedecem, né? Mas você fazendo a sua parte, né? De deixar claro o caminho que deve seguir, é diferente. Quando vem a lapada, quando vem a palmada, o puxão de orelha de Deus, né? Ele te livra, ele te defende, porque ele sabe que ali não foi culpa sua. No caso, Eli foi omisso com relação aos filhos dele. Eles faziam coisas que não podia fazer. Eles usavam as coisas que era para ser oferecida para Deus, eles tiravam e levavam para eles. Naquele tempo tinha o sacrifício, como todo mundo sabe, né? Que havia o sacrifício. E havia daquele sacrifício, havia uma porção a ser tirada, realmente, né, para eles. Mas eles não usavam a porção que era dedicada para eles, infelizmente. E por isso, né, Eli também pagou o preço. Eu agradeço a vocês, gente, por ter ficado conosco em mais essa oração da manhã. Quero profetizar sobre a tua vida muita bênção, muitas e muitas bênçãos vinda do reino do céu, tá? Fica na paz, que o nosso Deus esteja contigo em todos os minutos, em todos os momentos, milésimo de segundos,
tá? Que nunca desvie de ti, da tua família, a sua vista. Esteja sempre segurando na tua mão e abrindo todas as portas que você precisa que sejam abertas para você chegar ao alcance dos seus objetivos e que te capacite para ultrapassar, para adentrar essas portas e realizar. Amém? Fica com Deus e até amanhã na nossa próxima oração da manhã.